felizes os que choram. É meio complicado de entender isso. Como ser feliz no choro? Geralmente, quando eu pergunto para as pessoas, depois que choram, como é que você está se sentindo agora? Sabe o que as pessoas respondem? Eu estou aliviada. Eu estou aliviado. Jesus nos fez seres humanos que expressam o que sentem. O choro nos aponta não só para nós mesmos, para acessar a nossa sensibilidade. Eu vou de alguma maneira na direção do outro para minimizar a sua dor. Isto é compaixão. Jesus, inclusive, na morte do seu amigo chamado Lázaro, ele chorou. Não há problema. O Evangelho de Jesus resgata isso em nós. Bom dia, Vide. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Primeiramente, gozando de saúde, né? Saúde, quando eu falo, é saúde integral, né? Essa saúde em que nós temos uma boa relação com a gente mesmo, que é importante. Uma boa relação uns com os outros, começando em família. Uma boa relação enquanto comunidade de amor, enquanto comunidade de fé, aqui na Vide. E uma boa relação com Deus. E uma boa relação com Deus, muitos pensam que é viver essa vida, é viver esse tempo, é viver a existência sem sofrimento. Ou as pessoas até pensam que viver bem com Deus implica ou tem o resultado de viver menos o sofrimento. Ou viver bem com Deus significa que quando o sofrimento surge, eu preciso segurar esse sofrimento a ponto de não poder externar o que eu sinto. Porque, afinal de contas, nesse mundo onde os homens são mais fortes, ou neste mundo em que as pessoas precisam ser fortes, não podem se apresentar nas relações fraco. E se a gente pensar que isto é uma verdade, se a gente pensar que isto é uma máxima para viver a existência, a gente vai na contramão daquilo que Jesus se apresentou e viveu. Porque Jesus vivia bem com Deus. Jesus tinha uma boa, uma excelente, uma presente relação com Deus, até porque Ele era também o próprio Deus. E nem pelo fato dele ter essa excelente, essa boa relação com Deus, ou até mesmo ser o próprio Deus, ele não viveu o sofrimento. E não apenas isso, ele não sentiu a dor do sofrimento. Então, primeiramente, eu queria que você saísse daqui que o fato de você ter uma caminhada com Jesus, o fato de você ser um discípulo de Jesus, não significa que você vai viver menos ou mais sofrimento. Não significa. Isso não tem nenhuma relação. Isto não é uma definição. Uma definição a partir de quê? Que se você vive uma boa relação com Deus, você vai sofrer menos. Apague isso. Desconstrua isso. Eu estou dizendo isso porque a felicidade, se a gente pensar que a felicidade, ela está condicionada a esse tempo que vivemos no mundo, aí a gente está numa situação bem difícil. Porque todo tempo essa felicidade vai ser comprometida. E eu tenho construído com vocês aqui que felicidade é uma marcha, é como se fosse uma marcha, como eu falei do ano passado. É como se fosse uma jornada. E essa jornada é em direção ao reino de Deus. Que felicidade está
na nossa marcha, na nossa caminhada, na nossa jornada com Jesus, em direção ao reino de Deus. Isto é felicidade. Então desconstrua, essa é a minha intenção também durante os domingos aqui, que tenho falado sobre felicidade, a ideia, a concepção, né, a convicção de que felicidade tem alguma relação com aquilo que você conquista, com o seu poder de compra, com a lógica do mercado, né, que eu falei inclusive no ID, que nós começamos hoje. Eu abri um parênteses aqui, inclusive se você quiser participar do ID, o ID é uma maneira, é um caminho que você pode escolher para conhecer a VID, tá bom? Você quer conhecer a VID? Venha a partir do domingo que vem, 9 horas, eu estarei aqui esperando você. Nós temos 5 pessoas fazendo ID, mas você pode participar. Começamos hoje, mas você pode participar com a gente no próximo domingo, sem nenhum problema. Então, o que é felicidade? Felicidade é a minha capacidade de ter, a minha capacidade de compra, essa lógica do mercado que diz que felicidade é medida, né, a partir da sua capacidade de ter, da sua capacidade de compra. Essa é a lógica da felicidade. Quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós debruçamos sobre o que realmente seja felicidade, eu acho que eu tenho certeza que não. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, e vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4, vamos parar aqui, certo? Nos debruçamos sobre o texto nesses domingos, e aí Mateus fala sobre felicidade, e o versículo 4 é algo que de repente chega aí para você, como chegou o bem-aventurado pobre de espírito. Talvez você não conseguiu entender de repente, ou se você não esteve aqui domingo passado, você pode acessar o vídeo Belém lá no YouTube. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vou repetir aqui esse texto do versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois ou porque serão consolados. Talvez, assim, cause um certo incômodo em você, em que Mateus passa a ideia de que a felicidade esteja atrelada ao choro. Que o choro é a própria felicidade. Né? Felizes os que choram. Caraca, isso é meio complicado de entender isso. É difícil de aceitar a felicidade a partir do choro. Como ser feliz no choro? Como encontrar a felicidade no choro? Talvez você faça esse tipo de questionamento ao se debruçar sobre esse texto. Porque se você entender que Mateus tem como proposta principal apresentar a felicidade a partir da sua capacidade de chorar, aí você vai entender o seguinte, que a felicidade, ela traz junto o sofrimento, traz junto a dor. E à medida que você vive a experiência com Deus, chorando, sofrendo, padecendo, você encontra a felicidade. E que à medida que você chorar mais, você será mais feliz. Olha só que coisa. Então, de repente, você acredite nesse texto e fique desconfortável com esse texto, acreditando que Mateus defende a ideia que o sofrimento, para você viver a felicidade, é preciso andar junto com o sofrimento, abraçado com o sofrimento, né? Que o sofrimento é parte integrante da felicidade.
você acreditar nisto, você vai entender, você vai ter uma caminhada aqui em que vai compreender que o sofrimento precisa ser celebrado, já que ele faz parte da felicidade. Eu sofro e sou feliz. Então, se o choro ou o sofrimento traz a felicidade, aproxima a felicidade de você, então o que isso significa? Que você precisa, no momento de dor, de sofrimento, de angústia, de pesar, de lamento, celebrar. Que alegria que eu estou sentindo em sofrer. Que alegria eu estou sentindo pelo fato de ter recentemente vivido a experiência da perda, do desemprego, da violência. Que alegria, porque se Mateus fala que o sofrimento, ele traz junto a felicidade, então é isso. Precisa celebrar o sofrimento, precisa, quando chorar, expressar um sorriso no rosto. E aí, se a gente continuar caminhando nesta direção, nesta crença que Mateus defende e apresenta isso, a felicidade de Mateus seria uma felicidade masoquista. Ou seja, eu preciso ter prazer no sofrimento. Caramba, isso é difícil. Isso é difícil. Como ter prazer pelo sofrimento? Como se alegrar com o sofrimento? Como regozijar do sofrimento? Como pular e celebrar e cantar no sofrimento? Até porque a Bíblia diz que aqueles que estão felizes, alegres, cantem louvores. E aqueles que estão tristes, orem. O que isso significa? Que a oração é uma oportunidade de nós derramarmos as nossas lágrimas, de nós nos derramarmos diante de Deus, de nós nos apresentarmos como seres humanos que estão sofrendo ou vivemos a dimensão do sofrimento neste mundo. É isso que a oração também nos conduz, nos traz para junto de Deus quando nós nos sentimos pequenos. É isso que a oração nos conduz para a convicção que quando nós nos sentimos limitados, nós procuramos um Deus que nos dá o sustento, o refúgio, a graça e o socorro sempre presente. É isso que a oração nos conduz também. Mas Mateus não defende a felicidade a partir do choro. Mateus não defende a felicidade, não apresenta a felicidade a partir do sofrimento. Então, faça assim, ó. Ufa. Então, e agora, quando eu olho para o texto, eu digo assim: felizes os que choram. Ok, Valmir, eu entendi, beleza. Eu posso sair daqui acreditando, mas o texto continua dizendo: felizes os que choram. E aí, gente, é o seguinte: como entendermos esse texto? Primeiramente, a gente precisa entender esse texto a partir do seu contexto. Naquela época, o sofrimento era presente, existia sofrimento, e o sofrimento era causado a partir da opressão de Roma aos judeus. Roma era implacável, Roma era dura, Roma era violenta. E Mateus escreveu este sermão, chamado Sermão do Monte, para aqueles que estavam vivendo essa experiência do sofrimento. Já que a felicidade é uma jornada para o reino dos céus, é uma caminhada dia a dia para o reino dos céus, saibam que o sofrimento, inclusive Paulo vai dizer, no capítulo 8 de Romanos, que o sofrimento do presente não podem ser comparados para a glória que há de ser revelada em nós. Sofrimento do presente, Paulo não está anulando, desconsiderando, invalidando o sofrimento do presente. Ele só está apontando que, olha, vocês estão vivendo isso, mas olha para lá. Vocês não podem viver a experiência completa da felicidade, porque ainda esse mundo ainda não foi redimido da sua completude. Mas saibam
que a felicidade é uma jornada. Saibam que a felicidade é uma marcha, é uma caminhada. E que isso que vocês estão vivendo aqui, comunidade de Mateus, comunidade matiana, é o sofrimento, mas que esse sofrimento não pode ser comparado à marcha ou ao resultado da caminhada com Jesus. Então, que lições podemos extrair a partir disto? Dos bem-aventurados ou felizes ou abençoados aqueles que choram, pois serão consolados. Primeiramente, nós precisamos entender que o choro é a expressão de quem é ser humano. E quando nós falamos de choro, nós falamos de sensibilidade. Acontece que na nossa caminhada neste mundo, a nossa jornada neste mundo, a gente passa por situações. A criança, né, Mateus? A criança, para ela apontar que está tudo bem com ela, quando ela nasce, é preciso o quê? Haver um estímulo do médico para dar um susto na criança para que ela comece a berrar. Aí o que, é o primeiro exercício dos pulmões. Existe vida no choro. Ali nasce a sensibilidade. O primeiro contato que a criança tem é com a sensibilidade. A criança chora quando faz cocô, não é isso? Quando ela está toda sujinha de cocô, ela chora. A criança chora quando ela está xixi. A criança chora quando ela está com fome. Por isso que tem uma frase que diz assim: quem não chora, não mama. É daí. A criança, para mamar, precisa chorar. Como é que a mãe vai saber que ela está com fome? Eu sei que existe a mãe que, eu acho que ela está com fome, deixa eu dar mamar para ela. Então a criança vai expressando externando a sua sensibilidade, externando o que sente, já nos primeiros dias de vida ali. Tem até uma criança mamando ali, né? Acho que ela ouviu quem não chora não mama, mas mamãe, eu quero o peitinho agora, né? Só que essa criança vai crescendo. E parece que alguns pais, algumas famílias terminam maculando esta sensibilidade da criança. E aí, às vezes, existem frases que dizem assim, no meu Nordeste, que eu amo o meu Nordeste, a minha terra, Recife, né, eu vi muitas vezes que quem é homem não chora. Ou engula o seu choro. Sabe o que é isso? Vai matando a sensibilidade das pessoas. E essa criança vai se tornando adolescente e adulta. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de acessar a sua sensibilidade. E acessar a sensibilidade é se apresentar como ser humano de verdade. Acessar a sua sensibilidade é dizer que existe alguém aqui que faz parte de um grupo de seres humanos. É a marca principal de ser gente, é ser sensível. Não apenas acessar a sua sensibilidade com choro, mas acessar a sua sensibilidade com seus lamentos, suas perdas, seus fracassos. Isto é a preservação da natureza, a vocação de ser gente. A vocação de ser gente está atrelada à sua maneira de expressar a sua sensibilidade. Não mate isso. Jesus veio resgatar isso. Jesus veio tornar isso possível novamente com o Evangelho. Por isso que ele disse, vocês serão felizes com o choro, ou seja, preservem a natureza humana de vocês, preservem a sensibilidade de vocês,
Cultivem a sensibilidade de vocês. Vivam uma dimensão da vida, acessando a sensibilidade de vocês. Tem um texto que eu queria que o Rafael colocasse aí, que é Mateus 26, 38, que fala muito bem disso. Jesus era um ser humano de verdade, era gente. E o Felipe, que nessa pegada aí de trabalhar liderança na VID, eu dei oportunidade hoje para o Felipe falar no ID. Eu estava lá com ele, estava ajudando, deixei ele fazer. E o Felipe falou uma coisa interessante, que esse negócio de acreditar que Deus é 50% homem, 50% Deus, é um ser incompleto. Porque acreditar que Jesus era 50% homem, é acreditar que ele não foi ser humano de verdade, foi meio ser humano, foi quase ser humano. Ou acreditar que Jesus era 50% Deus, é um Jesus assim que não era totalmente Deus. Mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. E nesse 100% homem, olha o que ele diz. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste. Eu estou angustiado. Eu estou sofrendo. Eu estou sem forças. Tanto é que mais na frente ele disse: se for possível, afasta de mim este cálice. É o Jesus ser humano, é o Jesus gente, é o Jesus ser humano de verdade, que nos convida inclusive a viver essa jornada com esse Jesus de Nazaré, com Jesus filho de Maria, com Jesus filho de José, com Jesus que brincou, com Jesus que viveu a experiência lá do casamento, do Jesus gente. Está aqui o Jesus gente. Não é só o Jesus da celebração, não é só o Jesus do riso, não é só o Jesus da alegria, é o Jesus do sofrimento. Ele teve a coragem e ele teve também a liberdade de se apresentar frágil para os seus seguidores. Eu sofro, eu padeço, eu choro. Jesus, inclusive, na morte do seu amigo chamado Lázaro, ele chorou. Não há problema. O Evangelho de Jesus resgata isso em nós. Chore as suas mágoas, chore as suas dores, chore as suas perdas. Chore com o seu marido, chore com a sua esposa, chore com os seus filhos, chore com os seus amigos, chore aqui. Eu não tenho problema com o choro. Eu sou bem resolvido com os meus sentimentos. Se dá vontade de chorar, eu choro. Não tem esse negócio de engolir choro, não. Saia desse lugar que um dia te colocaram, do lugar do homem duro, do homem que precisa ser firme, da mulher vitoriosa, da mulher guerreira. Mas todo vitorioso e toda mulher guerreira sofre, vive as suas experiências de guerra interior, de guerra exterior, das dificuldades, das limitações, da aflição de ser humano. Então não há problema na dor, não há problema no sofrimento, quando você expressar aquilo que você sente. Porque se você não conseguir expressar o que você sente, presta bem atenção, você está cometendo uma autoagressão a você mesmo. Você se autoagride. Você se machuca. E sabe quem machuca? É você mesmo.
Sabe quando as pessoas têm experiência, eu já vivi isso também? Quando você vem a emoção, algo forte em que você começa a querer chorar, e aí você não se permite chorar. O que acontece com a garganta? Parece que dá um nó aqui, né? E aí o sofrimento é maior. Geralmente quando eu pergunto para as pessoas, depois que choram, como foi a experiência para você de acessar o que você está sentindo agora com choro? Como é que você está se sentindo agora? Sabe o que as pessoas respondem? Eu estou aliviada. Eu estou aliviado. Jesus nos fez seres humanos que expressam o que sentem. Mas não apenas isso, o que é que Mateus está querendo nos ensinar? Que o choro, que esta sensibilidade que habita em nós, que reside em nós, nos cria a imagem do verdadeiro seguidor de Jesus. Mas não apenas isso, o choro nos aponta não só para nós mesmos, para acessar a nossa sensibilidade, para acessar o que está no íntimo, que causa sofrimento e dor. Porque a vida cristã, a jornada com Deus, não diz respeito só a mim mesmo. Ok, não precisaria estarmos aqui em comunidade. Não precisaríamos de igreja. Se vivermos a felicidade sozinhos, isso não é felicidade. Porque felicidade está também na capacidade da partilha. A felicidade também está na capacidade de caminhar junto com alguém. A felicidade está em caminhar com alguém também. Porque senão, se nós acreditarmos que a felicidade é vivida a partir da dimensão unitária, sozinho, aí essa felicidade era uma felicidade muito egóica, muito voltada para si mesmo. E em Mateus capítulo 9, versículo 35, apresenta um Jesus que não apenas no Getsemane acessou o que ele sente, externou o que ele estava sentindo para os seus amigos, para os seus seguidores, para os seus discípulos, como também, aqui nesse texto de Mateus 9,35, quando ele apresenta isso, olha o que ele diz. Jesus percorreu todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Parece meio redundante, ou talvez pareça uma repetição, enfermidades e doenças. Qual a diferença de enfermidades e doenças? A diferença entre enfermidades e doenças aí no texto é terapeu, e doença seria algo que Jesus curava instantaneamente. Nesse curava instantaneamente, era o Deus que não tinha limites, que nada poderia impedir o que ele intentava fazer. Mas também, quando ele fala de enfermidades, vem da sua capacidade de tocar nas pessoas. Tocar é isso aqui, ó. Tocar aqui, ó. Às vezes Jesus pegava um óleo e curava as feridas. Às vezes Jesus escutava as dores das pessoas. Às vezes Jesus apenas se apresentava ao lado de alguém. Apenas Jesus, de alguma maneira, servia as pessoas como cura. Você já teve alguém que, de repente, você falou das suas dores e a pessoa não falou nada? E nem precisava falar nada. E nem sempre precisa falar alguma coisa. Às vezes a gente tem aquela noia religiosa, e quando chega alguém para falar das suas dores, eu tenho um texto bíblico para ti. Vou ler aqui o texto bíblico para você. Nem sempre precisamos dar respostas.
Nem sempre temos as respostas, e às vezes quando não temos resposta, buscamos em algum lugar essa resposta, que às vezes é agressivo para o outro. Às vezes a escuta é mais eficiente do que a fala. E Jesus, às vezes, escutava as pessoas. Apenas escutava, e era uma forma de cura. Então, Jesus, talvez numa outra versão, ele diz assim, e ele se encheu, não, mais na frente, ele se encheu de compaixão, porque ele viu que as pessoas eram como ovelhas sem pastor, perdidas, vagando, sem direção, sem cuidado, sem ser percebida, sem ser acolhida, sem ninguém. E o texto está dizendo que Jesus se compadeceu, compaixão, é a paixão da direção do outro. O que seria compaixão então? É quando eu observo, quando eu percebo a dor do outro, a infelicidade do outro, a angústia do outro, eu vou de alguma maneira na direção do outro para minimizar a sua dor. Isto é compaixão. Compaixão é movimento. Compaixão é movimento. Compaixão não é olhar para o outro e olhar assim, poxa, tadinho dele, tadinho dela, olha só, como ela está sofrendo, como ele está sofrendo. Compaixão é sentir o que o outro, nós não temos a capacidade de sentir o que o outro sente, mas o sofrimento do outro nos atravessa a tal ponto em que eu não tenho outro caminho senão me mover na direção do outro para de alguma maneira servir ao outro, minimizando a sua dor e o seu sofrimento. Isto é compaixão. Isto precisa estar aqui, neste ser humano sensível. Então a felicidade defendida por Mateus está na sua capacidade de sentir, na sua capacidade de acessar as suas angústias, as suas dores, mas na sua capacidade de perceber o sofrimento do outro e se inserir na vida do outro. Isso é felicidade na direção ou na marcha em direção ao reino de Deus. Por isso que Mateus diz, bem-aventurados, felizes, abençoados, são aqueles que choram, que acessam, que se apresentam sensíveis. Por quê? Porque eles serão consolados. Se nós entendermos que para ter felicidade precisa sofrer, a gente não apenas está tendo um comportamento masoquista da vida cristã, mas a gente pode legitimar um casamento ruim. Meu casamento não anda bem. Meu casamento anda sofrido. Então isso faz parte da felicidade. Então vou manter como está. A vida não está muito bem. Eu tenho feito diversas tolices. Eu tenho tido diversas dificuldades. Nessas dificuldades eu tenho sofrido. Então, se a felicidade traz junto o sofrimento, então está tudo bem eu sofrer e manter o status quo do sofrimento. Beleza, é ok. Não é isso. Porque senão a gente não se move. Porque senão, numa bem-aventurança, que é uma jornada, que é uma marcha, a gente não sai do lugar. E a felicidade está em marchar. Em você perceber o sentimento que está chegando, em você perceber o sofrimento que está aí, de repente avassalador na sua vida, e dizer assim, Senhor, eu estou sofrendo, está sendo difícil para mim, é muito doloroso para mim viver isso, mas eu sei que eu vou ser consolado. Para finalizar, que a gente ainda vai ter a ceia, já podem se mover aí, para servir, é que, quando Mateus escreve, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, é o que o texto fala também na nossa condição humana.
Diz o texto: felizes os que choram. Mas por que felizes os que choram? Você pegar o texto anterior, vai dizer: felizes os pobres de espírito. O pobre de espírito, por se perceber, por se ver pobre de espírito, ele olha para a sua condição de pobre de espírito, e não existe um outro caminho que não seja o choro. Então, bem-aventurados os que choram, porque ele, ao perceber, ao enxergar a sua condição de pobre, ele chora. O choro é parte integrante de você reconhecer a sua pobreza diante de Deus. E por você reconhecer a sua pobreza diante de Deus, você chora, você lamenta: Senhor, eu sou pobre de espírito, e por ser pobre de espírito, eu quero me derramar em lágrimas diante de um Deus que cuida de mim. Que você possa sair daqui, eu, você, que somos pobres de espírito, e buscar ao Deus, nesta nossa condição humana, buscar esse Deus que nos consola. E o consolo significa, presta bem atenção, eu estou com você. Quando você chorar, quando você sentir dor, ou talvez a dor do abandono que ainda esteja aí presente em você, a dor do desamparo, talvez a incerteza do futuro, talvez algo que te impactou de uma forma tal que mexeu com a sua sensibilidade, uma sensibilidade a ponto de anular, de amassar, de apagar. Ou talvez alguém, com o mal chegou até você e te dessensibilizou. Talvez o mal tenha maculado a tua sensibilidade. Talvez o homem, a mulher, o contexto mal tenha maculado, tenha manchado a sua sensibilidade. Mas o convite de Jesus para você é que você saia daqui dizendo: o ser humano que Jesus veio resgatar é o ser humano que ele traz de volta a criança do choro, a criança que expressa livremente o que sente, a criança que expressa voluntariamente, sem pressão, os seus sentimentos e o seu sofrimento. Este é o Deus que te convida, que te pinça, que te pesca novamente para ser ser humano como Jesus foi ser humano. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude nessa caminhada, enquanto igreja de Jesus, estarmos juntos na alegria ou na dor. Amém.